Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem foi um dia especial, né? Então vários ativos brilharam aí no mundo, né? Começando pelo Papa, então havemos Papa, Papa americano, e agora todo mundo colocando o jaleco de analista do Vaticano para saber se o Papa, por ser americano, ele vai ajudar o Trump ou se ele vai ser um Papa progressista, que o Papa progressista é brincadeira, né? Mas, boa notícia então, resolvido esse assunto, né? A outra coisa que aconteceu foi o Ibov finalmente testou o topo histórico novamente, né? Aquele topo histórico que deixou do ano passado. Deu ali uma pipocadinha no final da tarde, no final do dia, né, durante a tarde e tal, mas nada demais, né, ele realmente chegou ali e agora tem um sinal aí de compra nesse rompimento, né, então vamos ficar de olho. E o Bitcoin foi o que mais brilhou de todos, né, então ignorou $100 mil e pum, foi lá para 103, 104 mil dólares e trouxe todo mundo junto. Então hoje nós vamos falar sobre criptomoedas, né, o Ethereum deu uma paulada para cima, e que nós tínhamos falado ontem aí dessa compra, né? Solana também foi, e hoje o Ethereum continua voando, o Bitcoin já está dando uma descansada, mas o Ethereum continua voando, então muita coisa acontecendo aí no mundo cripto, vamos ver tudo isso daí nos gráficos, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, ontem tivemos um dia ligeiramente positivo no mundo, né? Porque nós estamos ali com a Europa no topo histórico, né? A China, o Japão subindo já há vários dias, né? Então tá um pouquinho cansado da alta, mas ainda é para cima, né? O Brasil aqui, o EWZ destacou e ele tem ali a oportunidade do pivô de alta, aquilo que nós tínhamos falado, que ele estava no lugar onde ele podia ir para cima ou para baixo, e depois de ontem ele está querendo ir para cima, né? E o mercado americano tá para cima, né? Então foi praticamente aí, principalmente aqui o pessoal aqui das magníficas para cima, né? As magníficas não estão com configurações tão bonitas, tá? Mas em geral o mercado está para cima, e foi engraçado até ontem o Trump deu um call, né? Ele falou ali, sei lá, numa das milhões de entrevistas que ele dá, né? Ele falou, olha, o mercado de ações americano vai ser que nem um foguete, né? Então, quem não comprar vai perder a oportunidade. É um fanfarrão mesmo, né? E agora, seguindo na linha, né? Então, nós estamos com o VIX aqui prestes a fazer um pivô de baixa, já no patamar dos 22. Olha, não se iludam, não é porque ele desceu tudo isso daqui que essa volatilidade aqui já está vencida, tá? Então, ainda estamos num patamar de volatilidade alto, isso significa que nós podemos ter grandes movimentos tanto para cima quanto para baixo, tá? E nós vemos aqui que a parte dos juros, né, depois do Fed aí na quarta-feira, né, Jerome Powell dando entrevista e tal, nós tivemos ontem aqui uma reação para cima. Porque ele está numa meiuca aqui, né, mas esse negócio dele não querer descer esses juros é muito ruim, né. Aliás, aconteceu uma coisa também, né, o Reino Unido e os Estados Unidos fizeram um acordo aí, aonde, no final das contas, prevaleceu a ideia do Trump, né? O Reino Unido com a tarifa que é baixa, né? Menos de 2%, e os Estados Unidos mantendo lá os 10% que ele já tinha falado, né? Então, se for tudo nessa linha, os Estados Unidos vai se dar bem, né? Espero que seja o primeiro de muitos, porque tanto faz para mim ou para o mercado, né? Se é 10% ou se é zero, o que importa é a definição, porque aí o mercado se ajusta e vamos comprar os ganhadores e vender os perdedores e segue a vida, né? Os juros na Europa também, olha só, estava aqui nessa consolidação, está fazendo hoje aqui um pivôzinho de alta, um rompimento, chato isso daqui, né? Esses juros aqui tinha que ir para baixo, né? Indo aqui para o S&P 500, então veja que ontem ele chegou a colocar a cabeça para fora aqui para fazer esse pivô de alta e depois deu uma pipocada, né? Mas de qualquer jeito nós temos aqui agora essa situação onde temos aqui, né, o zigue-zague de alta, né? E ele está fazendo essa lateralização aqui.
pode fazer o rompimento hoje, né? E tem espaço aqui para subir mais, né? Eu falei aqui que o meu alvo original aqui dessa compra era alguma coisa entre os 5.800 e os 6.000, né? E o topo está aqui no 600 e pouco, né? E ele tá indo, né? Até prova em contrário, ele está indo nessa direção. Então, para quem está operando aqui mais no dia a dia, né? Os 60 minutos, ontem o pessoal ficou preocupado aqui com essa compra, né? Porque deu a compra aqui do rompimento, né? Aí ele rompeu e logo devolveu aqui. Só que essa compra aqui, dessa consolidação, o stop tem que estar aqui embaixo, tá? Não tem jeito. Então nós temos um canal de alto, tá tudo ok. Preço trabalhando acima da média e tal. Obviamente ele deu essa voltada aqui, não é agradável, mas rompimento é assim que funciona, né? Você tem que estar com o stop abaixo da mínima, né? Porque essas coisas acontecem mesmo. Se você quiser colocar stop aqui no meio do caminho, vai ficar tomando stop à toa, tá bom? E outra, não tem como saber se o trade vai dar certo ou não, porque a gente não manda no preço, a gente manda na nossa operação, né? No nosso trade system, é a única coisa que a gente manda. Voltando aqui para o gráfico diário, então a Nasdaq, olha, uma situação aqui parecida, né? Só que até fechou um pouquinho melhor aqui do que o S&P 500, então é uma boa notícia aqui para esse negócio romper para cima, né? E o Dow Jones também a mesma coisa, né? Chegou a romper mais, bateu aqui na última retração de Fibonacci, voltou, mas para mim esse negócio aqui ainda continua para cima, tá? O Russell 2000 também tem a oportunidade aqui de fazer o pivô de alta. Indo agora para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, que olha só, ontem veio espetar aqui o topo histórico e hoje está querendo romper, então tem uma compra aqui, a mesma coisa, né? O DAX é um ativo caro, né? 23.500 euros, dólares, né? E o stop está aqui embaixo, né? Então existe essa compra aqui sem dúvida, né? O Reino Unido dando uma lateralizadazinha, né? Mas isso daqui é uma bandeira de alta aqui, né? Depois de toda essa perna, lateraliza aqui para continuar subindo. A França também é um gráfico mais difícil de olhar, né? Mas você tem aqui, olha, uma perna de alta, aí um rompimento, aí outro rompimento, e agora ele está aqui, se ele fizer outro rompimento, podemos ter mais uma pernada de alta, né? E a Espanha, que eu estou destacando, né, porque está aqui no topo histórico, aqui, parecido com a Alemanha, né? Então também tem um trade aqui com o stop aqui nos 13.400, né? Está muito bonita a Espanha. Indo aqui para a Ásia agora, nós temos a China, como eu disse, né? Está indo aos poucos, mas está indo. Ontem teve um dia de alta aqui também, agora está tocando a média aqui de 50 por baixo, né? Essa média, ela costuma trabalhar como resistência, né? Então está segurando aqui, se conseguir vencer ela, vai ser bonito, né? O Japão, olha, venceu a média e abriu aqui com um dia de alta. Eu acho que isso daqui é prenúncio, depois do Reino Unido, o Japão é um dos principais candidatos aí para sair anúncio de algum acordo, né? O Japão exporta muito para os Estados Unidos, é muito importante, né? Os mercados emergentes enroscados ainda, o EWZ, olha, aquilo que eu falei, né? Então eu tinha falado que ele estava aqui numa região onde, se ele perdesse esse fundo, ele poderia acionar uma venda, mas se ele vencer o topo, ele está fazendo aqui o rompimento aqui dessa linha de tendência, né? De bastante tempo. Então, na verdade, o rompimento já foi, né? Mas o importante é que fez o rompimento, fez o pullback na linha, clássico, né? E está fazendo o pivô de alta. Isso daqui é um excelente sinal, tá? Então, esse rompimento aqui tem compra no EWZ, por incrível que pareça, há muito tempo que a gente não fala de compra no EWZ e finalmente tem essa configuração aqui. Isso significa dólar para baixo e índice para cima, tá? Eu já cansei de falar, né? O Ibov, se romper o topo histórico, tem que comprar porque ele pode voar, tá? Não importa o que você pensa do INSS, a bolsa é um outro animal. Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que, olha aqui, acionando uma compra hoje aqui, novamente, né? E o alvo disso daqui é aqui em cima no 70. O minério de ferro, lembra, né? O petróleo está para baixo, né? Eu só estou dizendo isso daqui porque agora ele está trabalhando aqui numa consolidação, numa nova região aqui entre 60 e 70, né? O minério de ferro continua aqui enroscado, né? Se perder esse fundo aqui, aí a coisa pode azedar um pouco. O cobre bem enroscado aqui. O ouro também está enroscado agora, tá? Mas o ouro, você tem que ter paciência, né? Veja que ele
passa alguns períodos aqui lateralizado, né? Passa alguns períodos aqui com alguma volatilidade e tal, e ele estava aqui nesse período, porque andou demais, né? Chegou nos 3.500 dólares, né? Isso aqui é o quê? Então agora, eu acho que ele está fazendo aqui uma lateralização, ele pode vir aqui até essa última retração de Fibonacci aqui, encontrar com essa média, isso seria maravilhoso, tá? E aí aqui a gente começar a se envolver de novo com compra com ele, e quando romper o topo aqui, aí um abraço, né? Então assim, eu acho que o ouro ainda tem muito para andar, tá? Só que não adianta querer ficar se envolvendo com ele nessa meiuca aqui, que vai ficar tomando stop. E a mesma coisa eu digo sobre a prata, né? Então a prata também, ela a qualquer momento vai romper o topo aqui, mas enquanto ela está aqui nessa volatilidade, é perigoso tomar stop, precisa esperar romper, tá? Indo aqui para as moedas, nós temos o DXY, que continua nessa bandeira de baixa aqui, né? Mas ele, olha só, por isso que eu falo que não pode vender topo em bandeira de baixa, né, e nem comprar fundo em bandeira de alta por causa disso, né? Você não sabe quando ela vai acabar, né? Isso aqui ainda pode continuar assim, né? Se juros para cima está alinhado com esse DXY para cima também, né? Não me pergunte por quê, não sei o detalhe, eu opero o gráfico, né? Não fico me preocupando muito com isso. O Bitcoin, olha só que barra maravilhosa, né? Então ele abriu ontem nos 97 mil dólares e fechou nos 103.200 dólares, né? E agora está dando essa empatadinha aqui, natural, né? Bom, Bitcoin tudo pode acontecer, né? Ele tem muita volatilidade, né? Então ele pode tanto segurar aqui e ficar mais um tempo nessa região, como ele pode simplesmente ignorar e ir embora, né? Agora, quem está indo embora mesmo é o Ethereum, né? Então, falamos dessa compra aqui, porque aqui tinha uma região de suporte bem grande, né? E aí, quando ele fez esse primeiro movimento aqui, aí depois fez o segundo movimento aqui, lateralizou e pum, rompeu. E hoje está indo embora, né? Obviamente, seria a exceção ele fazer aqui várias barras verdes aqui e ir embora, né? Pode acontecer, pode, mas é o menos provável. Vamos até procurar aqui, veja que algum momento em que ele fez um rompimento muito forte. Veja aqui, ó, ele fez uma barrona, né? Aí deu essa parada aqui, tá certo? Que ele estava no topo histórico aqui nos 4 mil dólares, né? Vamos procurar aqui algum outro momento. Olha só, aqui também, quando ele estava aqui nessa região. Ele veio aqui, né, deu essa lateralizada, aí fez uma barrona, aí depois lateralizou de novo, aí fez barrona, aqui também fez barrona. Então, assim, o preço precisa processar, isso é o normal, né? Aqui também, olha só, fez umas barronas, aí lateralizou, então provavelmente ele não precisa se desesperar, ele vai dar uma oportunidade de montar nele, tá bom? Calma que é só esperar a sua configuração e aí você monta nesse Ethereum aqui. Aí eu vou aproveitar para falar aqui das outras criptomoedas, né? O principal que eu quero mostrar para vocês é esse Total 3, né? Então, lembrando, esse Total 3 aqui é o market cap de todas as criptomoedas, excluindo Ethereum e Bitcoin. Então, aqui, olha, essa linha verde, do mesmo jeito que eu tinha essa linha verde marcada aqui, né? Então, quando rompesse aqui, era a hora de você começar a comprar essas coisas. Ele deu essa paulada. E agora eu estou com a minha linha verde aqui já há um tempo, né? Veja aqui um ombro, cabeça, ombro invertido muito bonito, né? Ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. E agora rompeu aqui nessa linha. Então agora é hora de você voltar a olhar as altcoins, né? Então pode ser que tenhamos aí uma altcoin season para vir testar esse topo aqui. E aí eu vou passar rapidamente aqui, a primeira e mais importante é a Solana, né? Então ontem falei da Solana, que tinha essa compra aqui no rompimento, e ela foi embora, deve vir testar topo aqui, mas a mesma coisa que eu falei de Ethereum serve para ela, tá? E aí temos as outras aqui, algumas estão mais bonitas, outras nem tanto, né? Essa BNB é bem importante, mas o gráfico não está tão bonito, né? De qualquer jeito, a hora que der a oportunidade, pode montar nela, né? A Nier também já começou a fazer aqui, olha só, começou a fazer aqui um fundo mais alto e está fazendo pivô de alta. Se ela conseguir se livrar daqui, ela deve ir embora também, né? Essa FET, olha aqui, acionou a compra agora, né? Isso aqui já está com a média virada para cima aqui, então aqui tem compra nessa FET. A Link,
Também tem compra aqui, olha, neste momento, está rompendo aqui. Não são calls, tá? Eu estou falando aqui de configurações técnicas, né? Então, ativos estavam aqui fazendo correções, aí fazendo configurações técnicas, né? A criptomoeda funciona muito análise técnica. Então, você tem um rompimento aqui, essa compra é a projeção desse pescoço aqui para cima. Então, nós estamos falando que esse negócio aqui vai vir testar essa região novamente, tá? Então, tem oportunidade aqui. A Dogecoin, a mesma coisa, olha, neste momento, fazendo o pivô de alta, ombro, cabeça, ombro invertido, também tem compra. A Cardano, mais feinho esse gráfico aqui, mas também tem o ombro, cabeça, ombro, né? Essa DOT, que é a Polcat, precisa esperar ainda romper aqui os $5, né? A Uniswap, também aqui veio fazer um fundo duplo, né? E agora fazendo pivô de alta, eu acho que tem oportunidade de esperar ela fazer algum tipo de lateralização aqui para depois fazer o rompimento, né? E a XRP, que é um dos projetos que eu mais gosto, olha só, ainda está muito lateralizado, né? Está aqui querendo fazer esse rompimento, mas tem muita bagunça aqui, né? Então, eu ainda não estou tão confiante aqui com a XRP, vou esperar ela dar um sinal mais legal, tá bom? Mas, de qualquer jeito, tá tudo com configurações muito bonitas aí de compra nas criptomoedas, tá bom? E, para finalizar aqui, vamos olhar... eu falei que ontem eu não sabia o que tinha acontecido aqui com o Google, né? No final das contas, essa barra aqui foi um anúncio aí que a Apple vai querer se tirar da linha dos produtos dela os produtos do Google, né? O Google Maps, o browser, né? Como é que chama o browser dele mesmo? O Chrome, né? E usar outras alternativas proprietárias, tal. Isso daqui é uma fonte de receita aí bilionária para o Google, né? Tem muitos telefones, quase 2 bilhões de telefones da Apple circulando aí. Isso é uma paulada, né? Então foi por isso que caiu. De qualquer jeito, a configuração continua, né? Enquanto não perder fundo, se romper topo, aí tem compra. Mas acho que o que está mais bonito aqui para mim é a Tesla, tá? A Tesla que está nessa consolidação aqui. As coisas lá com Elon Musk começam a ficar mais claras, ele sair do governo, né? E tem ele deixando essa consolidaçãozinha aqui com um stop justo, né? Então, um risco-retorno aqui para mim testar topo bem interessante, né? Então, eu continuo achando que a Tesla pode ser uma boa oportunidade aqui se romper os 300, tá bom? Então, vamos ver o Brasil agora. Então, olha, falando dos DIs, ele se segurou aqui, né? Então, continua essa bandeira de baixo, apesar de ter subido a taxa Selic, os juros aqui dos DIs não subiram, né? Então é um bom sinal. Vamos torcer para esse negócio aqui continuar caindo. Falando sobre o Ibov, olha lá, foi lá testar o topo histórico, né? Então, como eu disse, olha só, ele chegou a tocar aqui, né? E aí depois deu uma voltadinha, mas de qualquer jeito a máxima, o fechamento ainda ficou maior do que esse fechamento aqui. Então abemos topo histórico, né? É isso daí. O índice já ficou aqui com uma configuração mais interessante, apesar de ter deixado essa sombra aqui, não tem problema nenhum. Nós estamos no território da compra, isso daqui virou aqui uma bandeirinha de alta, né? Então se fizer um pivô aqui tem compra, né? Rompendo aqui o topo dos 140 mil pontos e deixando aqui um stop aqui para swing trade interessante, né? Só tem compra no índice enquanto ele estiver trabalhando aqui acima dos 135 mil pontos, tá bom? O dólar deu essa devolvida aqui, mas enquanto não perdeu o fundo, aquele conceito aqui de reversão de tendência ainda está valendo, né? Então, nós temos essa situação aqui. Se ele perdeu o fundo, esquece, né? Então, ontem deu uma voltada aqui, vamos ver o que acontece hoje, né? Para day trade, se perder o fundo aqui, pode fazer um day trade para teste aqui do fundo, né? Se ele voltar a romper aqui o 725, podemos voltar a comprar o dólar, tá bom? As small caps também romperam para cima, então tem compra nessas small caps aqui. Você vê que, apesar dos juros, o mercado não quis nem saber, né? E aí temos espaço para andar essas small caps. Obviamente ela vai ter aqui as suas resistências, né? Mas tem bastante espaço para andar. Pode comprar small caps.
O Banco Itaú fez uma barra vermelha aqui, mas está no topo histórico, né? Isso aqui é um pivô de alta, então se romper aqui, tem compra, né? E o Itaú continua muito bonito. O Bradesco, olha só o resultado do balanço, veio aqui testar novamente esse topo. Isso aqui, olha, está nessa consolidação aqui nessa região desde 2023, né? Se a gente ver aqui para trás, até, olha só quanto que ficou essa bagunça aqui. Então agora, o mais provável é esse Bradesco dar uma paradinha para pensar aqui, alguma, talvez um fechamento de gap e tal, né? Mas eu digo isso porque eu não confio no Bradesco, porque ele está muito tempo consolidado, anos consolidado aqui. Né? Então chega aqui, das outras vezes que ele chegou aqui, ele devolveu, né? É isso que ele está me falando, né? Deixa eu até baixar um pouco isso daqui, porque ele não está aqui no topo, né? Eita, os toques são fogo. E indo aqui para Santander, olha, fez o rompimento aqui do topo daquela barra do balanço, né? Agora está muito perto aqui para swing trade, mas para day trade tem compra, né? O Banco do Brasil, isso aqui pode ser considerado um pullback no topo rompido, né? Então, se ele conseguir se manter aqui acima dos 29, continuamos com compra no Bradesco. A Vale, se perder o fundo aqui, tem venda. E a Petrobras, olha, fazendo essa reação aqui. Então, temos aqui um IFR, né, com divergência, onde tem dois, assim, três motivos. Não, está numa região de suporte, está fazendo essa cunha descendente, e nós temos aqui a divergência de IFR. Né? Então, se romper aqui, dá para voltar a comprar Petro, tá? Tecnicamente. Eu tenho as minhas restrições com a Petro, mas se mandar comprar, a gente tem que comprar, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.